Sabe quando o cliente diz, mas tu só responde mensagem, agenda compromisso? É porque tu não está mostrando o valor real do teu trabalho. Hoje eu vou te ensinar como usar relatórios simples para agregar muito valor no teu trabalho como assistente virtual. Então assiste esse vídeo e não perde por nada para mudar ainda hoje a maneira como o cliente percebe o teu valor. Fala turma, tudo certo? Muito prazer, eu sou Gabriel Vitola, trabalho na assistência virtual há mais de 2 anos. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, aproveita, já te inscreve, já deixa o like e principalmente compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Também entra no meu Instagram, gabriel.assistentevirtual. Toda semana tem live, tem muito conteúdo sobre o universo do secretariado remoto. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, por que tu precisa enviar um bom relatório? Por que tu precisa enviar algum relatório? Porque, primeiro de tudo, o cliente ele esquece do que tu faz no dia a dia. As atividades que tu executa no dia a dia, elas são partes de um todo. Então ele esquece muitas vezes a complexidade e a demanda que tu tem durante todo o dia de trabalho. Outro ponto muito importante é quando tu não mostra um resultado, esse valor ele parece mais um custo do que um investimento de fato. Então é muito importante que tu entregue, que tu mostre para o teu cliente o que foi feito e qual o resultado disso tudo. Além disso tudo, o relatório ele cria uma ideia de entrega contínua, de profissionalismo. Então é muito vantajoso utilizar para esse fim. E principalmente é um diferencial que quase nenhuma das assistentes virtuais atualmente utiliza. Então basicamente o que o cliente quer ou necessariamente gostaria de ver? Primeiro de tudo, volume de mensagens respondidas, volume de mensagens que chegaram, volume de mensagens que foram convertidas de fato em primeira consulta, em tratamento, enfim, seja lá o que for. Uma taxa de principalmente porcentagem de conversão. Bom, entrou 100 leads e nós convertemos 10, então a tua taxa de conversão é de 10%. Assim tu consegue mês a mês ir avaliando a quantidade de leads que vem chegando, a quantidade de conversão e assim sucessivamente. E se for o caso, vai depender muito de cada cliente, mas principalmente o panorama geral das atividades a serem realizadas. Por exemplo, é um cliente que tu tem várias demandas e ele precisa te auxiliar nas demandas. Então é muito legal que tu mande para ele, olha, falta isso, já concluímos tal. Então isso agrega muito valor. A ideia aqui, gente, não é encher o cliente de números. Não é isso. A ideia é fazer de fato uma entrega de números mostrando os resultados. E não precisa expor tudo. Tem que entender o que para aquele cliente faz sentido. Bom, para esse cliente ele gosta de saber quantas consultas de primeira vez teve. Então vamos focar o nosso relatório nisso. E assim sucessivamente para os outros clientes. Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive nesse vídeo, uma descritiva de como que tu pode enviar de maneira simples. Se tu fizer isso daqui que está na descrição do vídeo, tu já vai sair na frente de grande maioria dos assistentes que estão trabalhando hoje. Então basicamente tu colocar o período, de que dia até que dia é esse relatório, quantas mensagens tu recebeu no WhatsApp, quantas pessoas tu conseguiu converter, quantas consultas foram agendadas, a porcentagem de conversão, porque o número porcento ele tem uma entrega visual muito melhor, e se for o caso o número de comparecimento na consulta, se for o caso tu tem acesso também à questão de faturamento, é muito legal trazer esse número pro relatório, mas algo bem simples mesmo para não ter nenhum problema. E se tu ainda quiser, e eu te aconselho a fazer isso, se tu quiser agregar ainda mais, cara, cria um relatório bonitinho lá no Canva ou alguma inteligência artificial para fazer isso, ou algum PDF, algum PowerPoint, qualquer coisa que visualmente chame a atenção e faça sentido com a tua comunicação visual do teu Instagram e de tudo, faz muito sentido, é muito mais bonito, muito mais atrativo e agrega ainda mais valor. Ah, Gabriel, beleza, e qual a frequência que eu tenho que enviar? Toda semana, todo dia, todo mês, todo final de semestre? Aí é uma questão muito pessoal. Eu, particularmente, gosto de sempre fazer no final do mês, porque a gente consegue ter uma amostragem geral e a gente consegue comparar de um mês para o outro. Então, todo início de mês, sempre nos primeiros dias, eu já deixo organizado na minha agenda ali, fazer relatório do Dr. Fulano, fazer relatório do Dr. Ciclano, e assim sucessivamente. É a minha percepção que faz mais sentido e não te dá tanto trabalho assim, mas é importante que tu já venha anotando essas informações ao longo dos dias e das semanas. Um ponto extra, um ponto muito específico é mostrar para o cliente não só os números, mas principalmente os pontos de melhoria. Bom, doutor, então percebi que desse mês passado para o anterior a gente conseguiu reduzir o número de inadimplentes, ou a gente conseguiu reduzir o número de desmarcações, ou a gente reduziu, infelizmente, o número de consultas agendadas. Então, pensando nisso, olha, eu acho que a gente pode fazer isso. A gente diminuiu a porcentagem de consultas. Então, pensando nisso, eu já peguei e já alterei os scripts assim, assado. Então, isso facilita demais para que tu consiga agregar valor no teu serviço, para que o profissional te enxergue como uma pessoa extremamente, primeiro, organizada,
Segundo, profissional e principalmente proativa em trazer soluções para ele dos problemas já levantados por ti. Curtiu essa ideia? É extremamente simples fazer isso, é algo extremamente simples mesmo. E de fato, são poucas as assistentes e secretárias hoje que utilizam dessa técnica para agregar valor ao serviço. Então assim, não espera o cliente te pedir e já sai na frente, já fala para ele, olha só, mês que vem eu vou te enviar um relatório ou assim assado, enfim, seja lá o combinado que tu fez com ele, mas com certeza métricas e relatórios pro teu cliente vai agregar muito valor. Pode ter certeza disso. Eu sou o Gabriel Vitola, esse é mais um vídeo sobre assistência virtual. Não te esquece, curte aqui esse vídeo, compartilha, te inscreve no canal, manda para todo mundo e também me segue lá no Insta, gabriel.assistentevirtual. Até o próximo vídeo.